Daí, vamos começar a quinta reunião extraordinária da congregação. Então, eu começo com um pequeno informe que uma portaria interna para a comissão do NEMA, nós trocamos a Rossane pela Edelina, tá? O resto continua tudo a mesma coisa. Então, é esse o informe que a gente tinha para dar. Então, eu pergunto se alguém quer se inscrever para o expediente. Não, eu vou perguntar outra coisa. Ah, tá. O expediente antes ou depois da hora do dia? São os dois. Então, funciona assim. O que eu queria colocar é que hoje, olhando o material por causa dos prêmios e do calendário dos prêmios, eu vi que o calendário da promoção por mérito, que a gente montou o ano passado, já dizendo que ia valer para esse ano, diz que as inscrições deveriam se iniciar no dia útil de julho. Então, eu gostaria pelo menos que fosse mandado um recado para os professores dos departamentos. Foi mandado? Não, eu não recebi. Aparentemente só pro DM. Eu não recebi, por exemplo, não sei, eu sei que eu não posso me candidatar à promoção, mas... Você recebeu? Você recebeu? Eu recebi. Eu Eu confesso que eu não prestei atenção nas datas, mas eu recebi um e-mail anunciando o calendário das promoções. não, o DM recebeu. Mas, bom, eu sei que eu não posso me candidatar, talvez seja por isso que eu esteja fora, mas... Eu estava junto com ela quando foi mandado, mas pode ter ocorrido algum erro, né? Então seria bom você lembrar as pessoas que, já que é julho e é um mês atípico, né? Obrigada, era isso só. Não gostaria de saber como que anda o processo sumário lá no caso do... Então, o processo sumário, a comissão já foi encerrada. A comissão vai fazer o parecer final das provas, você está fazendo. Vai fazer o parecer final ou amanhã, provavelmente, e daí sobe para a PG e espero que... Vamos ver o que a PG fala, se for o caso, vem para a congregação. Vamos ver o que a PG recomenda. Mas o processo já foi encerrado. Okay. Bom. Então, vamos passar para a ordem do dia. A mesa destaca os itens 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9. Alguém quer destacar mais algum item? Então, passo a votação dos itens não destacados, quer dizer, só foram destacados 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. Os demais, então, os favoráveis à aprovação dos demais itens, por favor, permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Então, eu vou separar os itens 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 do item 2.9. Então, o item de 2.5 a 2.8 nós temos duas assinaturas da CAA. A terceira pessoa, nenhum contrário. O problema é que o professor Plame e o professor Serguei estão viajando. E a terceira pessoa, que é a professora Sueli, ela é candidata, então ela se sente constrangida de assinar. Então, esse item tem duas assinaturas, mas eu acho que é uma coisa não polêmica, nada, né? Então, eu vou falar desse jeito. Podemos pôr esse item em votação, esses 4 itens em votação?
são 2 assinaturas, mas não tem 3 porque a professora Sueli que assinou as demais pautas, itens da pauta, se sentiu constrangida de assinar esse item 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, porque ela está envolvida. Podemos pôr esses 4 itens em bloco para serem votados? Então, coloco em votação os itens 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, contrários, abstenções. A minha é porque eu estou num dos itens. Então, agora vamos partir para o item 2.9. Então, esse item tem um caráter diferente desses outros, que é o seguinte: tem 2 manifestações favoráveis de professores da CAA e um contrário. Então, eu acho que seria prudente retirar esse item de pauta para depois ser... Pois não, professor, então, a minha proposta é que esse item seja retirado de pauta, para haver um acordo ou alguma coisa na CA, tá? Então, professor Alberto, professor Paulo, mais alguém? Bom, então, vamos colocar esse item em discussão, tá? Então, professor Alberto, fala. Bom, a gente pode votar a retirada de pauta, mas eu quero fazer um esclarecimento. Inclusive, eu pediria que, por favor, você lesse a manifestação do professor Marcelo Montenegro, que é contrário, que eu acho que, na verdade, é um equívoco da parte dele. Ele se manifesta contrário à aprovação desse item, porque ele chama atenção, inclusive, eu não sei se você pretende ler ou não. Se você lê, depois eu comento. Eu acho, bom, é dirigido a mim, eu vou ler. Você pode ler? Acho que é. Então, ao diretor do IMEC, professor Caio Negreiros, venho emitir manifestação contra e a favor com relação aos seguintes itens da pauta, né? Na verdade, ele está com uma pauta diferente, então o que ele quis ser a favor foi isso que nós votamos, e o item que ele chama de 10 foi o 9, aqui que nós estamos discutindo agora. Então, quanto ao item 9, sou totalmente contra e acho inapropriado o fato de um concurso para professor titular haver apenas membros de banca especialistas do IMEC e do IFGW da Unicamp. Não há professoras de fora da Unicamp. É interessante notar que para alguns assuntos, membros de algumas comissões do IMEC sugerem recorrer a pareceres externos à Unicamp. Vide a lista abaixo. Mas, quando se trata de concurso para professor titular, uma comissão caseira basta. Então, Marcelo Montenegro. O equívoco vem do fato de que essa não é uma banca para o concurso, essa é banca para julgar se os que não têm o título livre docente, que são basicamente os candidatos externos, têm ou não o notório saber equivalente à livre docência. E essa banca é interna por definição da CEP. Então, a manifestação do Marcelo é equivocada. Então, eu pediria que, quando o diretor puser em votação, que a gente rejeite a exclusão de pauta e aprove esse item, para não atrasar ainda mais esse concurso. Essa banca ela é interna porque isso é determinação da CEP. A banca, para se julgar notório saber, é uma banca interna. Né? Eu confesso que eu fico surpreso de alguém achar que um concurso para professor titular possa sair com uma banca só de gente interna. Claro que não. Essa banca não é a banca do concurso, essa é a banca para julgar
a equivalência do título de livre docente. Não está claro aqui na pauta. Bom, veja, a CAA, ela tem não está claro. A CAA tem acesso a toda a documentação. A documentação está ali. Alguém pode consultá-la. Né? Se o item da pauta está mal escrito, não sei, talvez. Não. O item está mal escrito. Bom. Se isso que você está falando está mal escrito. Não, eu não Se sou não, da é banca, muito não. grave. Tá? Concordo com o parecer do professor Marcelo. Que ele está... Não, mas não é. Não, mas é problema de vocês. Mas não é isso Então, que é escrito. Não, é especialista. Esse é especialista. Paulo, por favor. Eu acho que eu vou concordar com o Alberto, e eu acho que tem uma coisa bastante importante que para mim também surge como uma surpresa, quer dizer, dado a mensagem do professor Marcelo, não sei, talvez a solução para o problema do ponto de vista dele pudesse ter sido bem mais simples se ele tivesse ou consultado os documentos, por exemplo, o memorando que foi enviado explicando o que estava sendo feito. Os que vemos esto somos nós, não professor Marcelo. Isto que chega para nós, isto que avaliamos aqui, isto que está mal escrito. Junto com a pauta, existem os documentos que estão encaminhando os itens para a pauta. Sim, eles ficam disponíveis na diretoria, até onde eu sei, ou não. Fica. Então, o problema é aprovar isto agora, sim ou não, é isso que estão propondo, Paulo. A gente está propondo aqui, então, é um esclarecimento da redação do que está escrito na pauta. Estamos propondo a aprovação do que está escrito na pauta. O que está escrito na pauta parece outra coisa, ou estou louco? Não, tá mal escrito. Está mal Não, escrito. mas isso não é a banca, é a composição da comissão de especialistas. Não está falando que a banca é julgadora, existe um nome formal para isso, né? É comissão julgadora do concurso, não é comissão de julgadora, é comissão para os especialistas ou dos especialistas. Então é a comissão para avaliar o grau dos especialistas. Podia ter sido escrito melhor? Talvez eu concorde, podia ter sido escrito melhor. Agora, muito mais fácil do que gerar esse imbróglio agora, seria o professor Marcelo ter entrado em contato com a pessoa, por exemplo, que encaminhou o memorando sugerindo, que era eu ter explicado para ele simplesmente, olha, professor Marcelo, houve eu um não pequeno estou falando equívoco. pelo professor Marcelo, estou falando por mim. Sim, então a gente diferente. está esclarecendo aqui o que isso quer dizer, apesar de eventualmente estar um pouco mal escrito. Está claro que não é a comissão julgadora também. Né? Bom, então você pode redigir novamente e pronto, o problema é simples de ser resolvido. Isso. Concordo que um problema simples de ser resolvido, Inclusive... mas que existe problema também. Sim, perfeito. Então, talvez a sugestão fosse, porque eu acho que a gente tem que lembrar um pouco do concurso. Esse é um concurso que vem tendo seus passos sendo adiados por motivos diferentes já há algum tempo, né? Inclusive, o edital dele, pelo que me lembraram, eu sabia que ele tinha sido reaberto uma vez, mas parece que ele foi reaberto duas vezes. Duas vezes. Inclusive, por erro, sempre um pouco da nossa parte, no sentido. Digo nossa parte porque uma vez o edital veio com uma não lembro se era o nome da disciplina copiado duas vezes ou a ementa da disciplina copiada duas vezes. Teve um copy and paste e a gente se confundiu com as ementas. Aí reabrimos o concurso. E aí teve algum outro problema formal também? Não tinha opção de inglês. A prova de inglês. Na prova de inglês e teve que reabrir o concurso. Então, esse é um concurso que está tendo o seu processo natural adiado várias vezes. Ele tem um candidato, não um candidato, é um concurso que foi aberto dentro daquele esquema dos professores visitantes, pensando na candidatura do professor Daran, né? A bolsa dele já venceu, já teve que pedir para ampliar um pouco o prazo da bolsa. Vai vencer antes do concurso ser realizado, inclusive ele vai ter que pedir uma nova extensão, porque a bolsa dele vai só até outubro. E eu conversei com a Alice, por melhor que a gente consiga fazer isso funcionar, o concurso não vai sair antes de novembro. Então, para a gente adiar mais 1, 2, 3 meses por causa de uma coisa completamente tola, me parece desnecessária. Então, eu concordo com o professor Alberto e a gente poderia provavelmente ter evitado tudo isso se tivesse colocado o professor Marcelo Montenegro em contato com as pessoas, porque está claro que o que aconteceu foi um equívoco, ele entendeu, assim como você também, que era uma coisa e era outra. Né? Então. E a CEP, inclusive, eu lembro da frase que está lá, escreve assim: a banca de especialistas, ela é formada por professores titulares efetivos da Universidade Estadual de Campinas,
completando-se, se necessário, o seu número com mais pessoas de fora. Como não era necessário, a gente tinha pessoas da Universidade Estadual de Campinas que poderiam compor essa banca, a gente sugeriu interno, inclusive para garantir a celeridade do processo. Jaime, Alberto, desculpa, só falar uma coisa. Eu acho que uma solução seria natural rejeitar esse item, então, e daí a nova redação de acordo com o que é na realidade. E daí a gente votaria, é isso? De acordo com o que é mesmo, formar uma comissão de especialista tal, e votar em cima dessa nova redação. Hoje não. Agora, não, eu ia dizer mais ou menos isso. O Pedro está certo, quer dizer, o item é confuso. Agora, eu acho que é um prejuízo muito grande atrasar para mais uma congregação por um erro menor. Então, talvez a sugestão seja simplesmente mudar a redação do item. Como fazer isso? Se não for possível mudar a redação do item, a gente rejeita esse e coloca imediatamente... Um outro item em pauta. Um outro item em pauta, agora mesmo. Agora, não, estou de acordo. Oi? Já fechou a ordem do dia, peraí. Corrige o texto, pelo amor de Deus. Então, a outra possibilidade é corrigir o texto. Existe algum impedimento que impeça de corrigir o texto? Aí está mal escrito, a matéria está lá, o que está mandando que está lá. A composição para... Tem que ver como é que eles escrevem. A comissão de especialista... Nada, aqui a CEP diz assim. Comissão... A CEP para deliberar... A CEP, para bem deliberar sobre o pedido de inscrição feito por especialista, designará uma comissão composta de 5 especialistas na área do concurso para emitir parecer individual e circunstanciado. O nome correto é Comissão para Grau de Especialista. Não, ele diz assim, comissão de especialistas. Comissão de especialistas para deliberar sobre grau de especialista. O nome do notório saber que tem na redação da CEP é conferir ou não o grau de especialista. Especialista de reconhecido valor. Então, o nome é um nome composto. Então, será Comissão de Especialistas para deliberar sobre o grau de especialista de reconhecido valor. Tudo pode ser. No passado, eu me lembro de aparecer aqui o notório saber, entre aspas, assim, que é a maneira com que todo mundo se refere a esse estágio. Enfim, eu acho que é um prejuízo grande para o departamento por um erro que me parece um erro menor mesmo. Eu acho que Alberto tem razão, se pode reescrever, reformular agora e pronto, se vota. O que não pode ser que nós votemos algo que não está bem redatado, certo? Essa é a minha única objeção. Então, eu retiro o pedido de retirada de pauta. Roberto, você pode fazer o formular? Sim, eu sugiro o seguinte, que seja sugestão de composição da comissão de especialista para... como está? Considera o grau de especialista. Não é isso que está escrito aqui, eu já perdi. Eu estou com um negócio tão pequenininho. O celular é tão pequenininho que eu não enxergo. Além das inscrições. Aí diz assim. A CEP, para bem deliberar sobre o pedido de inscrição feito por especialistas, designará uma comissão composta de 5 especialistas na área em concurso para emitir parecer Me dá uma parte. individual. Esse especialista já está no lugar do livro docente, porque você vai dar um grau de especialista equivalente ao livro docente. Então, eu sugiro sugestão de composição de comissão para conferir o grau de especialista, vírgula, referente ao concurso público de provas e títulos, blá, blá, blá. Perfeito, aí, claro para todo mundo? Então, os que forem favoráveis à proposta do Alberto, por favor, permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Então, boa tarde, muito obrigado.